irmãos que estão online, através do TikTok, da missionária Aline. Muito obrigado por mais essa oportunidade, sendo mais uma visitante aqui, né, prestigiando o nosso culto de gratidão, que é realizado uma vez por mês. As nossas irmãs de sempre, Isabel, Tônia, hoje a Tina também nos visitando, Renata. Queria agradecer aos irmãos pela oportunidade, a Tônia por sempre abrir a sua casa, que o Senhor continue abençoando a Tônia, a missionária Aline, nessa missão. Dizer que eu estou me colocando aqui na brecha para passar uma palavra vinda do Senhor. E como o louvor que a missionária Aline entrou agora há pouco, né? Usa-me, né? Sonda-me, que o Senhor possa sondar cada coração aqui que veio com gratidão. Veio agradecer pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Todos nós temos algum motivo para agradecer. Amém. Né? Amém. Não só pedir. Temos que interceder também pelos irmãos, mas temos um motivo maior de gratidão. E esse é o motivo que a gente se reúne uma vez por mês. Eu vou fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 até os 50. É uma leitura um pouquinho extensa, mas vale a pena pelo conteúdo do que se fala, tá? O título da Bíblia, que eu tenho aqui da versão, da Nova Almeida Atualizada, né? É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Tá bom? Então vou começar aqui a leitura. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de alabastro, feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás ao pé de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50. Um devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Você me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não me deixa de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu recebi essa palavra essa semana de uma leitura que a gente faz no encontro lá da Primeira Igreja Batista. E o tema que falava era sobre perdão, né? Que é um tema muito falado na atualidade, que a falta de perdão causa até doenças emocionais. Hoje em dia, muito se é falado entre coachings, entre psicólogos, psiquiatras, não só no nosso meio religioso entre si, né? Em que Jesus, né, nessa ocasião, ele ele conta uma parábola, né? Contando que um devia 10, outro devia 50.
No entanto, como ele via que nenhum dos dois podia pagar, ele perdoou os dois. Isso demonstra que Jesus não se importa com a quantidade de que pecamos. Que uma pessoa está na igreja porque está menos pecadora do que a pessoa que está no mundo. Ele perdoa todos os pecados, desde que nós nos coloquemos à disposição de pedir perdão a Deus, né? Amém. E também existem 4 fases do perdão, que eu costumo já ouvir falar e eu costumo sempre comentar, né? Existe o perdão de Deus, que muitas vezes nós não aceitamos, não nos achamos dignos de ter aquele perdão de Deus. Nos sentimos tão pecadores que a gente às vezes não quer ir para uma igreja. Outro dia um amigo meu falou isso para mim: eu tô tão em pecado que eu não me sinto digno de ir para a igreja. Aí eu falei para ele: não, você está errado. É mais um motivo que você tinha que estar indo para a igreja, para que você se coloque, né, aos pés do Senhor, para te dar aquela força para você sair dessa situação de pecado que você está fazendo. Porque se a gente esperar para a gente estar totalmente, né, limpo, vinde a mim como estás, né? Sempre Jesus falou assim: vem como estás. E daqui Jesus vai fazer a obra na vida de cada um. E aquela mulher, ela era cheia de pecados, né? Provavelmente era uma prostituta, uma mulher da vida. Não se fala muito, né, abertamente na Bíblia com o que ela fazia, os pecados que ela carregava, mas era uma mulher que não era digna de lavar os pés do Senhor. E foi colocada até a prova se ele era mesmo filho de Deus, porque se ele fosse um profeta, ele não permitiria que aquela mulher fosse digna de lavar os pés. E quando tinha uma rotina, né, vamos dizer assim, quando a gente chegava na casa de uma pessoa, porque era muita areia dos pés, sempre os empregados, aquelas pessoas de baixo, né, calão, que lavavam os pés dos visitantes, das pessoas que recebiam. E tinha o costume também da época de dar um beijo. O beijo era o cumprimento da época, que você tinha um carinho, você tinha uma afeição por aquela pessoa. No entanto, ela, além de lavar com um perfume, que era uma coisa cara, que ela juntou, como ela trabalhou para conseguir aquele perfume, não é falado, mas era algo de grande valor e ela deu tudo que ela tinha. A reflexão que eu trago para a gente, na atualidade, a gente está entregando o nosso melhor para Deus? Ou a gente está entregando só aquele tempo que nos resta? A gente está perdoando as pessoas que nos ferem? Ou a gente só está liberando o perdão, aceitando o perdão daquelas pessoas que vêm nos pedir perdão? Será que o nosso orgulho está tomando o nosso coração de uma maneira que a gente não consegue perdoar aqueles que nos ferem? Porque nós temos a nossa natureza humana. Mas Jesus também tinha a natureza humana dele. Ele se fez homem. E ele perdoou aqueles que o traíram. Não é só Judas. Judas é falado. Porque foi o ápice da traição. O ápice, né? Que ele cumpriu a missão dele. Ele sabia que Judas ia trair. Ele sabia que Pedro ia negar 3 vezes a ele. No entanto, ele confiou a Pedro a maior missão de ser o edificador da igreja. Daqueles apóstolos ali, tinha uma missão grande de continuar o legado, porque eles eram perseguidos. Como nós hoje em dia não somos perseguidos, mas nós crentes temos uma certa perseguição, temos um certo preconceito, como se nós que somos da igreja não somos dignos de pecar, não podemos pecar. Sim, nós pecamos. Aquele que disser que não tem pecado, já está pecando. Então eu sou falha, eu sou pecadora. Quem sou eu de estar aqui falando da palavra de Deus? Eu sou apenas uma mensageira. Estou deixando Deus me usar para falar para os irmãos.
aquilo que Deus colocou no meu coração. Que nós abrimos o nosso coração para o perdão e demos para cada um aquilo que nós temos de melhor. Ofereça o que você tem de melhor para os seus irmãos e para Cristo. Porque o maior mandamento que ele deu foi um só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque às vezes a gente não se ama e permite que as pessoas façam muitas coisas com a gente. Às vezes a gente não ama o próximo, a gente erra com as pessoas e não tem a dignidade de pedir perdão por causa do nosso orgulho. E às vezes a gente não tem o temor de Deus, que é o que é pior. Saber que mesmo que Deus, ele é compassivo, ele é bondoso, ele nos perdoa, e a gente sempre se favoritar disso, a gente sempre se apoiar nisso para continuar vivendo naquele mesmo pecado. Então, assim, que nós nos arrependamos sim, como essa mulher, que ele falou: a sua fé te salvou, vá e não peques mais. Como aquela pecadora também que queriam atirar as pedras. O que ele falou para ela? Eu não te condeno, eu também te perdoo. Aqui ninguém teve capacidade de atirar uma pedra, porque ninguém estava isento do pecado. E eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então a mensagem que Cristo deixa, e que eu deixo também para nós nesse momento, é que a gente faça uma análise daquilo que nos está nos levando ao pecado, daquilo que está nos bloqueando, sabe? Porque a vida é muito breve. Essa semana eu recebi várias pessoas que perderam entes queridos, que perderam amigos. Eu perdi um grande amigo meu, Alexandre, que foi o primeiro incentivador à minha conversão. Ele botou louvor no carro dele, botava louvor quando ia na minha casa, e foi através dele que eu tive coragem de ir no primeiro culto na Cara de Leão, onde eu fui batizada em novembro de 2018. Então, assim, eu não tive a chance de continuar tendo contato com ele, agradecer a ele por tudo, a obra que Deus fez na minha vida. E às vezes a gente, né, vai perdendo pessoas que a gente não liberou o perdão, a gente não pediu o perdão. E então, assim, se é algum irmão nesse momento que não conseguiu pedir perdão também para alguma pessoa que já se foi, peça perdão a Deus em nome dessa pessoa, para que você viva em paz, para que você viva em paz o restante dos nossos dias até a vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus está sendo muito falada, ela está próxima. Mas não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser até o final do dia, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas ela está próxima. O livro de Apocalipse fala muitas coisas que já estão acontecendo. Essa semana nós tivemos esse fenômeno na Venezuela, dos nossos irmãos que estão sofrendo, e muitas outras catástrofes que a gente vem acontecendo na televisão, de efeito mundial, e também das coisas que vem acontecendo na nossa vida, né? Que de fenômeno que está acontecendo na sua vida que você ainda não se despertou para se entregar totalmente a Jesus? Eu também me coloco nessa mesma posição, que eu venho a estar meditando essa semana para encontrar uma oportunidade de liberar o perdão, de pedir o perdão e que Deus me perdoe também. Eu aceito o perdão de Deus porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na vida de cada um aqui que está compartilhando dessa palavra. Muito obrigada pela oportunidade, que vocês possam estar conosco novamente daqui a um mês. A Aline vai divulgar, a Tônia vai divulgar também, e que o Senhor esteja com vocês. Amém. Muito obrigada. Amém.